bem, meus irmãos, quero convidá-los a ler Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Muito bem, vamos ler Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Obrigado, Pai, por esta leitura. Mais uma vez pedimos a tua ajuda para que possamos meditar em tudo que já está claro, revelado, por meio desta mensagem que foi trazida pelo mensageiro do dia, o sétimo anjo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Muito bem, meus irmãos, nós já sabemos que a mensagem e o mensageiro são um, ou são a mesma coisa, né? Porque quando você tem a mensagem, é porque você tem um mensageiro. Você não pode ter uma mensagem sem que não tenha um mensageiro. E quando você tem um mensageiro, logo você tem uma mensagem. E de forma que este mensageiro e esta mensagem são a mesma coisa, são um. Você não pode querer receber a mensagem e rejeitar o mensageiro, ou você não pode querer receber o mensageiro e rejeitar sua mensagem, certo? Então eu tomei este tema da mensagem do irmão Brana. Queria meditar um pouco sobre este tema, né? Que é uma expressão usada pelo irmão Brana,
e nós vamos repetir este tema, né, essa expressão, e meditar um pouco sobre isto que o irmão Brana de fato tem falado, certo? Então, vamos tomar aqui a mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 66. Vamos tomar esta mensagem para ver o que de fato o irmão Brana está falando sobre este mensageiro e sua mensagem, certo? Alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 66, 66, né? Vamos ler. Então, leia comigo, por favor, esta mensagem. Diz o irmão Brana: nós verificamos que quando um homem vem, enviado de Deus, ordenado de Deus, com o verdadeiro assim diz o Senhor, queria grifar essa parte, a mensagem e o mensageiro são uma e a mesma coisa, certo? A mensagem e o mensageiro são uma e a mesma coisa. Quando? Quando Deus envia um homem. Esse homem é enviado de Deus. E esse homem vem com a palavra. Então, ele vem com assim diz o Senhor. Aí o irmão Brana disse que quando ele aparece, ele e a mensagem dele são um e a mesma coisa, certo? Prosseguindo a leitura, o profeta diz: porque ele é enviado para representar o assim diz o Senhor, palavra por palavra, de modo que ele e sua mensagem são a mesma coisa. O parágrafo 68 da mesma mensagem, o irmão Brana ainda vai falar um pouco mais. Ele diz o seguinte: então, quando um homem vem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. E quando Elias veio com assim diz o Senhor, ele e sua mensagem se tornaram um. Do mesmo modo que Jesus, quando veio, ele foi a palavra, São João 1, de modo que a palavra de Deus e o mensageiro da era são a mesma coisa. O tempo todo, isso mesmo. Quero grifar essa última parte, para destacar, né, o que o irmão Brana está dizendo. Ele disse: de modo que a palavra de Deus e o mensageiro da era, presta bem atenção nisso, irmão. A palavra de Deus e o mensageiro da era, ou mensageiro da era, são a mesma coisa o tempo todo. Então veja, quando você tem um mensageiro, você tem uma era, certo? E quando você tem uma era, você tem um mensageiro, porque o Brana diz que a palavra de Deus e o mensageiro da era são a mesma coisa. Você não tem mensageiro fora da era, certo? Você não tem mensageiro fora da era. E quando você tem um mensageiro, você tem uma era. E quando você tem uma era, você tem um período de tempo onde você tem uma mensagem. E essa mensagem e o mensageiro para a era é um, ou é a mesma coisa, são um, ou são a mesma coisa. Então, quando nós tomamos o sétimo anjo, o irmão Brana, nós sabemos que o irmão Brana foi enviado à era de Laodiceia. Portanto, ele era mensageiro, certo? A era de Laodiceia.
Correto? Agora, nós também sabemos que o irmão Branham, quando foi rejeitado pela era pentecostal, a era de Laodiceia, sabemos também que o irmão Branham, ele saiu da era laodiceana, da era pentecostal, e subiu a pedra de coroa para exercer o ministério profético da pedra de coroa. Logo, você tem o irmão Branham nesses dois lugares, tanto a era laodiceana, a era pentecostal, a quem ele foi enviado como mensageiro, o Elias, o restaurador da doutrina apostólica, como também você tem o irmão Branham na pedra de coroa, exercendo o ministério profético do sétimo anjo de Apocalipse 10, cujo ministério, no seu tocar a sua trombeta, o mistério de Deus seria consumado. Então, você tem que prestar bem atenção que tanto na era pentecostal, Laodiceia, você tem apenas um mensageiro, e ele e sua mensagem eram um. E como mensageiro a Laodiceia, a mensagem que Branham tinha como Elias, o restaurador, era exatamente a restauração da doutrina apostólica, de batismo em nome de Jesus, santa ceia com pão asmo, vinho puro, o lava-pés, colocando a mulher no seu devido lugar na igreja, que ela não é pastora, pregadora, ela não tem um ministério missionário, trazendo a restauração da doutrina da deidade, que na divindade é apenas uma pessoa, um só Deus, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Então essa foi a mensagem do Elias, o restaurador, Branham, na era de Laodiceia, e ele e esta mensagem eram um, pois você tem a mensagem precursora na era pentecostal, cujo mensageiro foi o irmão Branham, como diz Apocalipse 3, verso 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém. Quem estava em Laodiceia? O mensageiro que Deus enviou para a era de Laodiceia. Não tem outro mensageiro enviado a Laodiceia. Certo, meus irmãos? Agora, quando você tem a saída do sétimo anjo, o irmão Branham, para estar na pedra de coroa, na pedra de coroa já é a manifestação, já é o ministério do sétimo selo. A pedra de coroa já é o cumprimento de Apocalipse 10 completo. Como bem disse o irmão Branham na mensagem A Festa das Trombetas dos 264. Ele diz: quão impressionante, ou quão tremendo da mensagem do sétimo anjo e o mensageiro do sétimo selo. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Portanto, se o irmão Branham é o mensageiro do sétimo selo e Apocalipse 10 é o sétimo selo, então o irmão Branham é o mensageiro de Apocalipse 10. Se no sétimo selo tem apenas um mensageiro, e o sétimo selo é Apocalipse 10, então Apocalipse 10 tem apenas um mensageiro, não dois como querem colocar. Então perceba que o irmão Branham, ele saiu de Laodiceia como mensageiro, e na mensagem
precursora, que era a mensagem de restauração. O irmão Branham e ela eram um. Agora, quando o Branham sai de Laodiceia, pois agora você percebe que a restauração de tudo tinha cumprido. Então eu quero ler com você em Atos capítulo 3, verso 20, rapidamente, porque quando a restauração chega, certo? Quando a restauração chega, Atos 3, verso 20 e verso 21. O irmão Branham foi enviado como Elias a Laodiceia com uma mensagem de restauração, como Elias. Pois Jesus havia dito lá em Mateus 17, verso 10, 11, quando interrogaram para Jesus: mas Senhor, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus vem e diz: em verdade eu vos digo, Elias virá futuro primeiro e restaurará futuro todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio passado e não perceberam passado, fizeram tudo passado que quiseram com ele. Então ali em Mateus 17 você vê Jesus falando de dois Elias, um futuro que virá, restaurará todas as coisas, se referindo ao irmão Branham, que viria para restaurar a doutrina apostólica perdida nas eras, quando a igreja se organizou lá em Nicéia, introduziu o dogma romano. E o que já veio, o Elias passado, se referindo a João Batista, que Jesus chamou João Batista de Elias, que ele veio na frente, preparando o caminho do Senhor. Então o irmão Branham, enviado a Laodiceia como mensageiro restaurador, trazendo a restauração da doutrina apostólica, na doutrina dos apóstolos, com a mensagem precursora. O irmão Branham, a sua mensagem, eles eram um só, pois não tem dois mensageiros na era. Agora aqui em Atos capítulo 3, verso 20 e 21, o que diz a Bíblia? Diz o seguinte: e envie ele a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Certo? Então, o qual convém que o céu o contenha. Contenha quem? A Jesus Cristo, que deveria vir. Pois o verso 20 diz: e envie ele a Jesus Cristo, o qual convém que o céu o contenha. Até quando? Até o tempo da restauração de tudo. Então, quando Elias, o irmão Branham, veio, o quarto Elias, e restaurou todas as coisas, doutrinariamente falando, trazendo a doutrina apostólica de volta, então a restauração chegou. Então, agora os céus não poderiam conter Jesus, pois a Bíblia diz: o qual convém que o céu o contenha até a restauração de tudo. Se a restauração de tudo chegou, restaurou o batismo, a Santa Ceia. A mulher não pode pregar, ela não tem ministério pastoral. Trouxe de volta a crença em um único Deus verdadeiro, uma pessoa só na deidade, não três pessoas na divindade, como se Deus fosse três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não sabem que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, são três manifestações, três ofícios de uma única pessoa. Então isso tudo foi restaurado na doutrina dos apóstolos, trazida de volta pelo sétimo anjo, o irmão Branham, o Elias, mensageiro da Laodiceia. E ele, irmão Branham, mensageiro, e sua mensagem eram um. Mas quando o irmão Branham foi rejeitado na abertura dos selos pelos pentecostais, que ele é expulso de Laodiceia, ele sobe a pedra de coroa. Quem? O irmão Branham, para, como o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7, cumprir o ministério da pedra de coroa. Quero ler com você na mensagem Laodiceia, parágrafo 44, só para você ver a posição, do irmão Branham lá na pedra de coroa. E a pedra de coroa é Apocalipse 10 completo, porque Apocalipse 10 é o sétimo selo, certo?
E na pedra de coroa você não tem dois mensageiros. Na pedra de coroa você não tem dois ministérios. Um do irmão Brana e um de outro homem, depois do irmão Brana. Um do irmão Brana e depois de um grupo depois do irmão Brana. Em Apocalipse 10 você não tem dois ministérios separados. Você tem apenas um ministério. E esse é o do sétimo anjo, porque ele vem manifestar e cumprir o ministério da pedra de coroa. Na era da noiva, que é a pedra de coroa. Vamos ler lá, 44. Rombrana diz assim, ó: o assim do Senhor permanece por meio de sua palavra, que não falha, e permanecerá, e será vindicada. Há um profeta mensageiro para esta era, que era a era de Laodiceia. Há um profeta, não dois, há um profeta mensageiro para esta era, que é a era de Laodiceia. Baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, na qual todos concordam. Quem, pois, terá o poder de infalibilidade? O qual há de ser restaurado nesta última era, porque nesta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente no dia de Paulo. Vou lhes dizer quem terá este poder de infalibilidade. Será quem? Será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje. Porque este homem, não estes homens, mas este homem, não este homem, depois dele um outro homem, não. Este homem, de fato, terá o ministério profético da pedra de coroa. E Deus o mostrará. Então, quem terá o ministério profético da pedra de coroa? Este homem, não este homem e um outro homem. Não este homem e um outro grupo depois deste homem. O ministério da pedra de coroa, ele é exercido unicamente por este homem, que é o profeta mensageiro. Então, na pedra de coroa, você não tem dois homens, dois mensageiros, dois ministérios. Rombrana diz que este homem terá o ministério da pedra de coroa. Oh, como isso é bom, irmãos. Agora perceba que quando ele vem lá na pedra de coroa, que é o sétimo selo, e Apocalipse 10, lá você tem apenas este homem no ministério de Apocalipse 10. Você tem apenas este mensageiro. Então, Apocalipse 10, você tem um mensageiro e uma mensagem. E este mensageiro e sua mensagem são um e a mesma coisa. Muito bom. Vamos mais um pouquinho aqui? Por quê? Quando o mensageiro vem, ele tem uma mensagem que recebeu de Deus. Você não tem mensageiro sem mensagem. Ele só é mensageiro porque ele tem uma mensagem. Se ele não tem mensagem, ele não é mensageiro. E Brana recebeu alguma mensagem de Deus? Recebeu. Vamos tomar a mensagem do irmão Brana, parado na brecha. Vamos tomar esta mensagem, parado na brecha. Vamos ler o parágrafo 82. Parado na brecha. Certo? Pregada pelo irmão Brana, no dia 23 de junho de 63. Parágrafo 82. Leia comigo, por favor, para ver se Brana recebeu alguma mensagem. E qual era a sua mensagem? Depois que saiu de Laodiceia, na pedra de coroa. Vamos lá.
O irmão Brana diz no parágrafo 80, no 81, eu não vou ler, vou ler só 82, mas no 81, parágrafo anterior, depois você lê em casa, o irmão Brana está se referindo à fotografia da nuvem formada por 7 anjos. Ele fala que o irmão Fred Sotman estava lá, juntamente com o irmão Norman, na montanha, no Monte Pôr do Sol, e que houve aquele estrondo, um terremoto, pedras rolaram, e ele olhou, viu 7 anjos formados uma pirâmide. No parágrafo 81, o Bruno está se referindo a este acontecimento. No 82, ele ainda vai falar um pouco sobre esse acontecimento. O que ele diz? Vamos ler. Diz assim o irmão Brana: e agora, eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo que? Da nuvem. Os cientistas estavam, quando os anjos, quero grifar essa parte para você ver, quando os anjos, eles mesmos baixaram do céu para trazer a mensagem. Olha só. Quando os anjos, eles mesmos baixaram do céu para trazer a mensagem. Agora, que mensagem eles trouxeram? Os anjos vieram do céu e trouxeram. Você sabe que foi dito para o irmão Brana, desça, para ele descer da nuvem, que ele estava arrebatado na nuvem, para ele descer para pregar sobre os 7 selos. Então, depois que Brana sai de Laodiceia, na Pedra de Coroa, qual é a mensagem que Brana está pregando na Pedra de Coroa, no ministério profético da Pedra de Coroa? 7 selos. 7 selos foi a mensagem do irmão Brana na Pedra de Coroa, na era da noiva, que é Apocalipse 10, que é o 7º selo. Portanto, o irmão Brana em Apocalipse 10 e sua mensagem, os selos, são um e a mesma coisa. E esse é o motivo do irmão Brana vir e falar na mensagem: quem dizeis ser este? Quero ler com os irmãos. O irmão Brana diz na mensagem: quem dizeis ser este? Parágrafo 129, É um parágrafo bem conhecido dentre nós, os irmãos. Quem dizeis ser este? Parágrafo 129. Leia comigo, por favor, o que o irmão Brana diz. Ele diz assim: aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. Oh, glória! É sempre a mensagem de um só homem. E quando foi que Deus lidou com um povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus. Cada um de vocês, se você diz: eu creio nisto, você apenas, o que você faz, você apenas acolhe isto, você acolhe um pensamento. Então, eles não a queriam, a mensagem de um só homem, porque Deus nunca lidou com um grupo, é sempre a mensagem de um só homem. Agora, perceba, meus irmãos, que a mensagem só pode ser de um só homem se esse homem tiver uma mensagem, para que essa mensagem seja desse único homem. Se esse único homem não tem mensagem, ele não pode ter, então, um ministério de mensageiro, porque ele só pode ser mensageiro se ele tiver uma mensagem, para que essa mensagem seja de um só homem. Por isso que Brana está aqui chamando a atenção do povo para o tempo em que ele está vivendo e o ministério que está exercendo, para a mensagem que ele está entregando ao povo, dizendo que esta mensagem que ele estava pregando era de uma só pessoa, de um só homem, que era ele mesmo, esse homem, pois ele estava pregando uma mensagem de revelação que ele tinha recebido no Monte Pôr do Sol, a vindicação, quando a espada caía na mão dele. E Deus disse para ele que não temesse, porque a vindicação do seu ministério, a terceira puxada. Agora, onde ele já estava exercendo a terceira puxada? Se não na Pedra de Coroa, se não na era da noiva, se não em Apocalipse 10.
Então você tem um mensageiro em Apocalipse 10, e este mensageiro em Apocalipse 10, que é um só, tem uma mensagem, e essa mensagem é de uma só pessoa em Apocalipse 10. Em Apocalipse 10 você não tem duas pessoas, dois ministérios. Vamos lá no... Aí as pessoas dizem assim, mas Apocalipse 10, de 8 a 11, é depois do irmão Brana, é a esposa. Eu quero advertir você, meu irmão, que a esposa, a noiva, a esposa, o seu ministério compreende desde Brana até o rapto. E a esposa é uma só, o ministério é um só, de Brana até o rapto. Porque a esposa, a noiva, ela é este grupo de irmãos e irmãs que vão ser arrebatados desta última era. Mas esse grupo de irmãos que compõe a noiva, desde Brana até hoje, você tem um indivíduo que se destaca nesse grupo, porque ele tem um ministério profético, vidente. E esse único que se destaca nesse grupo de irmãos, noiva, que compõe a noiva, que vão ser arrebatados, nesse grupo de irmãos, que é universal, você tem alguém que se destaca, e esse alguém é o sétimo anjo, esse alguém é um vidente, este alguém é um profeta, este alguém é um mensageiro, cuja mensagem é de um só homem, e este homem e a mensagem são a mesma coisa. Aleluia. Você não tem a mensagem do sétimo anjo e a mensagem de um outro homem hoje. Você não tem a mensagem de um mensageiro Brana e de uma igreja, um grupo hoje. Porque Apocalipse 10 completo é o sétimo selo. E o irmão Brana diz, quão impressionante da mensagem do sétimo anjo. O mensageiro, não hoje, mas o mensageiro do sétimo selo. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Portanto, em Apocalipse 10 você tem apenas um mensageiro, e este mensageiro recebeu uma mensagem. Que mensagem foi esse que esse anjo recebeu? Esse mensageiro foi o livro aberto dos selos, na pedra de coroa. Glória a Deus. Quero tomar a mensagem de almas que estão em prisão agora, para ler com os irmãos. Almas que estão em prisão agora, parágrafo 277. Quero ler com você, para nós podermos andar um pouquinho. 277, almas que estão em prisão agora. Leia comigo, por favor. Veja o que o irmão Brana diz. Ele diz assim, porém você não pode matar o ministério. Você não pode matar o ministério. Ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir. Mas não pode fazer a mensagem. Correto. Ele continua vivendo. E note quando vem a terceira puxada de seu ministério. A primeira foi curar os enfermos, se referindo a Jesus. A segunda foi repreender as organizações e profetizar o que eles haviam feito, o que eles eram, o que estava vindo, o que é, o que virá, e o que foi, o que é e virá. Isto é o que ele fez, isto está correto? A congregação diz amém. 279.
Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Pregou às almas no inferno, que não aceitaram a misericórdia, mas que estavam eternamente separados da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. Portanto, você não pode matar o ministério, diz o irmão Brana. Ele continua vivendo. Mataram o corpo, mas o ministério de Jesus continuou lá no Hades. Irmão Brana diz: você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem. E eu quero advertir você que Brana partiu, Brana foi embora, mas sua mensagem não, seu ministério não. Oh, aleluia! Pois ele foi enviado à era laodiceana, e esta era laodiceana, ela vai assim, cega, nua, infeliz, e não sabe até o arrebatamento. Embora Brana tenha saído de Laodiceia e estado na pedra de coroa, mas a era paralelamente prossegue. Cega, nua, infeliz, não sabe. E quando você tem uma era, você tem um mensageiro. Foi o que o irmão Brana disse. Aleluia. Laodiceia rejeitou o Brana com os 7 selos. Então, paralelamente, Deus sai de Laodiceia com a mensagem dos selos. Ele é rejeitado. Ele bate na porta e é rejeitado. Diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha porta, entrarei em sua casa, serei com ele, ele comigo. Mas esta era continua cega, nua, infeliz, não sabe, paralelamente ao ministério da noiva, paralelamente ao ministério da pedra de coroa, paralelamente ao ministério do 7º anjo, paralelamente ao Apocalipse 10, ao 7º selo. E o 7º selo vai até o rapto, tanto como vai a era laodiceana até o rapto. E se o 7º selo vai até o rapto, o mensageiro do 7º selo também vai. Não vivo, porém seu ministério prossegue, sua mensagem prossegue. Aleluia. Glória a Deus. Quero tomar ainda a mensagem do irmão Brana, certo? Para ler com os irmãos. Veja bem, porque quando Paulo foi enviado à era de Éfeso, certo? O que acontece? Paulo, que morreu, certo? Seu ministério de mensageiro prosseguiu até que terminasse a era de Éfeso para começar a era de Esmirna. Mas a era de Éfeso só terminou quando começou a era de Esmirna. Portanto, você tem o mensageiro Paulo na primeira era. Quando foi que a primeira era começou? Quando a era de Éfeso começou no ano 53. E ela foi até 170, a era de Éfeso. Mas Paulo não viveu em vida todos esses anos de 53 até 170. No ano 60, Paulo morreu. Mas Paulo morto, a era de Éfeso, e o ministério da mensagem de Paulo prosseguiu até o ano 170, mesmo Paulo morto. Certo? E a era de Éfeso só terminou quando começou a era de Esmirna, quando veio um outro mensageiro chamado Irineu. No caso de Laodiceia, quando você tem a era de Laodiceia, você não tem depois da era de Laodiceia outra era da igreja, como no caso de Éfeso tinha outra era, que era a era de Esmirna. Em Laodiceia, depois de Laodiceia, você não tem outra era da igreja.
Certo, meus irmãos? Por isso que não pode ter outro mensageiro. Aí eu disse, mas a era da Laodiceia terminou. Sim, terminou quando eles rejeitaram os selos, os pentecostais, mas não começou uma outra era da igreja. O que acontece é que Deus é rejeitado na mensagem do sétimo anjo, os 7 selos, e ele então, paralelamente, traz o ministério da pedra de coroa na noiva. E paralelamente o 7º selo, Apocalipse 10, pedra de coroa, o ministério da noiva, já está em evidência. Paralelamente a era laodiceana, cega no infeliz, ambos vão até o rapto. O ministério da noiva, que começou com Brana, Apocalipse 10, pedra de coroa, que começou com Brana, a era da noiva, e paralelamente a era laodiceana, cega no infeliz, não sabe, sem luz, sem nada, vão ambos até o rapto. Então veja, quero ler com você na mensagem a era de Éfeso, parágrafo 31, para você ver o que o irmão Brana se refere ao mensageiro, o apóstolo Paulo, certo? E que isso serve para todos os mensageiros que vêm depois de Paulo, inclusive para o irmão Brana. A era de Éfeso, quero ler o parágrafo 31, certo? Porque precisamos tomar isto rapidamente. Veja bem, veja o que o irmão Brana diz. Ele diz o seguinte, 31. Paulo havia sido um instrumento para trazer multidão de ovelhas gentias. Ele as alimentou e cuidou delas, até que produziram fruto digno e foram preparadas para se encontrarem com o Senhor como componentes da noiva gentia. Ao tempo que foi dada a revelação, segundo a tradição, Paulo já havia morrido como mártir, mas quando João continuava em seu lugar, fazendo exatamente como Paulo tinha feito nos dias de seu ministério. Quer dizer, quando Paulo morreu, você tinha João na ilha de Patmos, vivo, o último apóstolo. Mas mesmo João vivo, o último apóstolo, o mensageiro da era ainda era Paulo, mesmo morto. O mensageiro não era João na ilha de Patmos. O mensageiro era Paulo. Prosseguindo a leitura, veja o que o irmão Brana disse. A morte de Paulo, quero grifar isso para você ver. A morte de Paulo, antes dessa revelação ter sido dada, no caso lá em Patmos para João, a morte de Paulo, antes dessa revelação ter sido dada, não anula, quero grifar isso para você, a morte de Paulo não anula de maneira nenhuma o fato de que ele era o mensageiro à era da igreja de Éfeso. A morte de Paulo não anulou que ele era o mensageiro à era de Éfeso. Pois o mensageiro de cada era, Brana está incluído nisto, que ele foi mensageiro, a era Laodiceia, o mensageiro de cada era, quero grifar para você ver, sem importar quando ele vem ou quando ele vai. Sem importar quando ele vem ou quando ele vai. Pois a morte de Paulo não anulou que ele era o mensageiro à era de Éfeso. Mesmo morto, a era de Éfeso prosseguiu até que começasse outra era, que era a era de Esmirna com outro mensageiro. No caso do irmão Brana, Laodiceia, ela não começa uma outra era depois da igreja. O que tem é que ele sai da igreja de Laodiceia para exercer o ministério profético de 7º anjo na era da noiva, paralelamente à era de Laodiceia. E a era da noiva não é uma outra era da igreja, é o ministério da noiva, que começou com o irmão Brana. Foi isso que disseram na pergunta para o irmão Brana, teria noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Aí um pastor disse para mim um dia desse, pastor Gedielson, perguntaram para o irmão Brana, teria noiva de Cristo o ministério depois da sua partida, que o senhor foi embora? Ele disse sim, ela vai ter um ministério depois que eu partir. Aí eu fiquei ouvindo aquele, mas onde foi que o irmão Brana disse isso, rapaz?
Brana nunca disse isso, nunca respondeu dessa forma. Aí eu peguei o parágrafo e mandei, pastor, dá uma lida aí, perguntas e respostas sobre os selos. Veja lá, como foi feita a pergunta para o irmão Brana, na pergunta 22, parágrafo 233, veja lá como foi que perguntaram para o irmão Brana, e como foi que ele respondeu. Não foi como o senhor está dizendo aí, não. Irmão Brana, teria noiva de Cristo o ministério depois da sua partida? Não foi assim. O que perguntaram para o irmão Brana foi: irmão Brana, teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Essa foi a pergunta que foi feita para o irmão Brana. E ele responde como? Com certeza, sim, claro, ela tem um ministério, e é o que está acontecendo agora mesmo, no tempo dele. Então veja como os pastores estão deturpando o que Brana está dizendo, para justificar um ministério da noiva aqui depois de irmão Brana, como se Brana não fizesse parte da noiva. Aleluia. Você tem entendido isso, creio eu, certo? Quero terminar com esses 2 parágrafos aqui, então, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, 319, 320, certo? Você vê que em Apocalipse 10, que é o 7º selo, você tem apenas um mensageiro, foi o irmão Brana quem disse isso. Portanto, a mensagem e o mensageiro são um, são a mesma coisa, certo? E é esse o motivo da mensagem de ser de uma só pessoa. Aí perguntaram para mim: mas pastor Rogel, o senhor não crê na mensagem de um só homem hoje? Eu disse: creio, a mensagem de um só homem, creio de todo o meu coração. E esse homem é Brana, pois ele teve uma mensagem, recebeu direto de Deus, da coluna de fogo, no quartinho, uma mensagem, e ele e a mensagem eram um, para que ele pudesse ter uma mensagem, e que a sua mensagem fosse de um só homem, Brana. Depois de Brana, não tem ninguém que recebe mensagem direto de Deus, para que hoje tenha um ministério de uma só pessoa hoje, que não seja Brana. Que se hoje você tem a mensagem de uma só pessoa, de um outro homem, esse homem obrigatoriamente terá que ser um mensageiro, para que ele tenha uma mensagem, essa mensagem seja de só homem. Aí o argumento é que João é o mensageiro da hora, João é o mensageiro do dia, João comeu o livrinho. Mas vamos ver quem comeu o livrinho. O livrinho é a mensagem, o livrinho é os 7 selos. Vamos lá, 319. Podemos ler? Veja o que o irmão Brana disse. Note, Deus disse ao profeta, disse: come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, perceba, ao profeta do Novo Testamento, ele diz: come o livro. Então, esse que vai comer o livro, no Novo Testamento, ele é o profeta. Ao profeta do Novo Testamento diz: come o livro. Por quê? Porque para que o profeta, não os profetas, mas o profeta e a palavra fossem um. Você então vê que a mensagem e o mensageiro são um, a palavra e o mensageiro é um. Então ele come o livrinho, esse profeta, ele tem que ser um profeta, para pegar o livro e comer, para que ele e a mensagem sejam um, e a mensagem seja de um só homem. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. Agora o 320. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria, e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Como isso seria feito? Como isso seria feito? Que ele escolheu sua noiva. Aí ele diz: está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. O que está acontecendo diante de vocês, no nome do Senhor, irmão Brana? O
O que ele havia dito no parágrafo anterior, que Deus disse ao profeta do Novo Testamento: come livro, para que ele e a palavra fossem um. Num parágrafo 320 ele diz: está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Isso é pela palavra original. A mensagem do entardecer está aqui. Então, quando um profeta do Novo Testamento come o livro, a mensagem do entardecer está ali. E quando a mensagem do entardecer está ali, você tem então um acontecimento do profeta do Novo Testamento comendo o livrinho. Então o irmão Brana disse: está acontecendo diante de vocês o que? O profeta do Novo Testamento comeu o livrinho. O irmão Brana está citando aqui o acontecimento de Apocalipse 10, verso 8 a 11, que estava acontecendo diante das pessoas no tempo do irmão Brana. Portanto, o irmão Brana comeu o livrinho porque ele é o profeta do Novo Testamento. Ele é o profeta da pedra de coroa. Ele é o profeta mensageiro de Apocalipse 10. Ele é o profeta mensageiro do sétimo selo. Não tem dois mensageiros em Apocalipse 10. Quando você lê sobre João, João é a noiva. Mas esta noiva, ela tem neste grupo noiva, de Brana até o rapto, um indivíduo que se destaca. E este é Brana, porque ele é o profeta, vidente, mensageiro. Ele é sétimo anjo. O que os demais depois debaixo de Brana não são. Aleluia. Mais um parágrafo aqui para nós podermos prosseguir. Então você tem uma só pessoa. E não podemos dar esse ministério a outro homem ou a um grupo. Esse ministério de comer livrinho pertence a Brana. Aleluia. O único lugar de adoração provido por Deus é o único lugar de adoração provido por Deus, 268. Eu citei domingo, né? Quero citar novamente aqui, porque o irmão Brana disse que estava acontecendo no dia dele a escritura de Apocalipse 10, de 8 a 11, que é o profeta do Novo Testamento comeu o livrinho. Disse ele: está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. E não tem essa história de argumentar que Brana comeu o livrinho, mas o João aqui come. Brana comeu o livrinho, mas a noiva come. Você tem que saber, irmão, que a noiva, ela começou o seu ministério no dia de Brana. Não tem uma noiva no dia de Brana, que ele comeu o livrinho, e uma outra noiva cumpriu um outro ministério separado de Brana, aqui depois de Brana, para comer outro livrinho. Não é isso que a Bíblia diz. Podemos ler? 268. Leia comigo, por favor. O irmão Brana disse: um profeta é o refletor de Deus. Quantos sabiam disso? Que um profeta é o refletor de Deus? Certo? Quantos sabiam disso? O refletor não reflete a si próprio. O refletor não é o reflexo. Tem de haver algo que atinge o refletor para fazê-lo refletir. Assim, um profeta é um vaso escolhido de Deus que não pode refletir nada de modo algum, a menos que ele seja ou esteja em linha direta com esse reflexo. Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Veja, nada mais pode fazê-lo. Só um profeta pode refletir, porque ele é um refletor. Ninguém mais, nem pastor, nem evangelista, nem mestre. Nada mais pode fazê-lo. Você é um refletor. Aí quero que ele faça essa parte aqui para você ver. Brana disse: é por isso que o profeta teve de comer o livro. O profeta, não o pastor, não o evangelista, não o mestre. É por isso que o profeta teve de comer o livro. É por isso que ele teve de comer o rolo. Por quê? Ele tinha de refletir aquela palavra para aquela era. Perceba, irmão, que o profeta, quando come o livrinho,
ele reflete a palavra para aquela era. Porque ele não pode vir com uma mensagem se não tem uma era para ele ter essa mensagem. Certo? Um mensageiro só pode ser mensageiro porque tem mensagem. E ele só tem mensagem para refletir a palavra para a era. E se você tem um outro mensageiro depois de Brana hoje, eu pergunto para qual era este indivíduo foi enviado. Aí você diz para a era da noiva. Eu te digo que a era da noiva começou no tempo de Brana. Foi ele que disse: estamos vivendo na era da noiva, no tempo dele. Então ele era o mensageiro para a era da noiva, que em Brana. E é esta era que ele se refere. Ele tinha que refletir aquela palavra para aquela era. E que palavra? A mensagem. Ele reflete a mensagem para aquela era da noiva. E a mensagem e o mensageiro são um. Em a pedra de coroa você tem apenas um mensageiro. O sétimo selo tem apenas um mensageiro. Apocalipse 10 tem apenas um mensageiro. E esse mensageiro e sua mensagem são um. Aleluia. Mas o grande problema de tudo isso é que quando você lê Apocalipse 10, 8 a 11, é dito para João: João, vai na mão do anjo forte, vai direto com ele, vai direto a Cristo, porque ele vai direto a Cristo, o anjo forte é Cristo, e pega da mão desse Cristo, direto dele, o livro e come. E quando você comer, você vai profetizar outra vez. Quer dizer, repetir a reis, povos, nações e línguas. Não é isto, certo? Sim ou não? Aí que entra a grande questão. Por quê? Porque quando nós olhamos, a interpretação dada é que o sétimo anjo, o irmão Brana, profetizou a primeira vez. E separando Apocalipse 10, 8 a 11 para um outro indivíduo ou para um grupo que seja, repetiu o que Brana havia profetizado. Não é isso a interpretação? Pois bem, mas eu quero advertir o seguinte, que quem repete está repetindo o quê? O livro. Que livro? O livro dos selos. Correto? Sim ou não? Então, quando você tem o livro dos selos sendo repetido, é porque alguém havia pregado os selos antes. Sim ou não? Aí eu pergunto para você: quem foi que pregou os selos antes? Quem que sabia dos selos antes? Você sabe quem pregou os 7 selos antes? Quem foi que pregou os selos antes? Foi. Quem profetizou os selos antes? Foi João, o profeta revelador, na ilha de Patmos. João, o profeta e apóstolo, na ilha de Patmos, profetizou 7 selos antes, lá atrás. Ele profetizou 7 selos, porque os 7 selos é uma profecia. E essa profecia, quem profetizou primeiro os selos foi João na ilha de Patmos. Ninguém no mundo todo, ninguém profetizou, só João na ilha de Patmos. Recebeu os 7 selos e profetizou os 7 selos, e essa profecia dos selos veio se cumprindo em cada era. Se cumpriu a profecia do primeiro selo, o cavaleiro montou no cavalo branco. Cumpriu. Se cumpriu a profecia do segundo selo, o cavaleiro do branco passou para o vermelho e matou. Cumpriu a profecia. Do terceiro selo cumpriu. O cavaleiro mudou do vermelho para o preto, com a balança na mão, com a balança dos gestos. Cumpriu, e assim sucessivamente. Quem profetizou os selos primeiro? João na ilha de Patmos.
Agora você sabe que quando João profetizou os selos, ele profetizou os selos de forma simbólica, misteriosa, e esses selos vieram cumprindo de forma misteriosa durante as eras. Mas quem profetizou primeiro os selos foi aquele João na ilha de Patmos. E você sabe que aquele João na ilha de Patmos está tendo a visão do Apocalipse 10 e ele está se vendo naquela visão. E quando a voz fala com João em Apocalipse 10, verso 3, aquela voz vem do céu e fala a primeira vez com João e diz para João: não escreva o que os trovões falaram, João. Isso quer dizer o quê? Que aquele João de Patmos conheceu o segredo, conheceu a explicação dos selos, conheceu os mistérios dos selos, conheceu a revelação dos selos, porque os trovões nada mais é do que a revelação dos símbolos selos. Os trovões nada mais é do que a explicação daqueles símbolos selos. E João conheceu a explicação daqueles símbolos selos que ele havia profetizado, porque a voz dos trovões, as 7 vozes falaram, e quando João ouviu as 7 vozes, ele ia escrever o que os trovões falaram, ou seja, ele escrevia a revelação dos selos, o que significava cada símbolo, cada cavaleiro mudando de cor, o que significava as almas debaixo do altar. Ele ia escrever isso, mas Deus disse: não, João, não escreva. Que tu ouviu a revelação dos símbolos, não escreva. Tu profetizou primeiro os selos, profetizou, tu agora está sabendo os mistérios desses selos, os trovões, é a explicação, mas não escreva, porque esse ministério é para quando você, João, vier depois, no final dos tempos, o seu ministério aparecer lá na frente, num outro homem que vai repetir o que tu está dizendo. Só que desta feita, ele vai, o que tu não pode escrever, os trovões, a explicação, o outro que vem na frente, o ministério que tu estás exercendo, vai cair sobre este outro homem. Ele vai repetir, João, o que tu está dizendo, porque só tu, João, sabes dos trovões, mas não explicas. E quando o teu ministério, João, vir no final do tempo em outro homem, ele vai saber os trovões, ele vai repetir de forma revelada os selos. E eu digo para você, irmão, que no tempo do fim, no mundo inteiro, quem foi que pregou 7 selos? Quem foi que pregou 7 selos? Depois daquele João de Patmos, quem foi? Aqui está, olha aqui, ó. Aqui está a revelação dos 7 selos. Você está vendo aqui? A revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos. O que é a revelação dos 7 selos? É a revelação dos selos e a explicação daqueles selos que foi profetizado a primeira vez por João. E João soube dessa revelação, mas foi proibido de escrever. Mas quando aquele ministério de João recaísse sobre outro homem, este outro homem ia repetir o que ele falou, só que de forma revelada. A revelação dos selos. Quem foi que repetiu os selos? O William Marion Branham. É claro que ele repetiu, não simbolicamente, agora é explicado, revelado. Você pode ler os selos em símbolos, o que João escreveu, e entender porque Branham repetiu aqueles símbolos e explicando o que é cada símbolo. Você pode ler os selos e você pode entender porque Branham ouviu no quartinho os selos, a explicação dos selos que João escreveu e profetizou primeiro. Branham ouviu no quartinho a explicação dado pelo próprio Cristo. Sim, esse mesmo Cristo que deu ao João de Patmos os selos para escrever e profetizar primeiro, esse mesmo anjo Cristo, anjo forte, coluna de fogo, deu para Branham repetir os selos, só que desta feita revelada, explicada. Quem foi que explicou para você o primeiro selo? Que o cavaleiro montou no cavalo branco. Foi Branham. Quem foi que explicou para você o segundo selo, que veio do branco para o vermelho e matou, e assim sucessivamente? Então Branham explica e prega e repete. Por isso que ele comeu o livrinho, ele disse: isto está acontecendo diante de vocês, no nome do Senhor, o que? Apocalipse 10, 8 a 11.
com meu livrinho. Aí eu imaginei, mas pastor, João é a noiva. E de fato, João é noiva. E por Brana ser noiva, fazer parte da noiva, fazer parte de Apocalipse 10, 8 a 11, ele é o que se destaca nessa noiva e come o livrinho. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu isso? Quem foi que pregou, profetizou primeiros selos? João de Patmos, de forma misteriosa. Embora ele tenha ouvido a revelação dos trovões, foi proibido de escrever e explicar, que se ele explica, não ia necessitar do sétimo anjo aparecer e explicar. Mas só teve dois que pregou selos, que recebeu o livro: João de Patmos e Brana, com o ministério de João. Aleluia. Aí você diz, mas pastor, esse João é noiva. O problema é que você quer separar a Brana da noiva, irmão, e Brana faz parte dessa noiva. Você quer ver uma coisa? Aleluia. Vamos aqui um pouquinho. Aleluia. Quero ler com você o único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 88. Porque há os que dizem, que a noiva, o tempo da noiva, o tempo dela aparecer foi no ano 2000. Vamos ver o que o irmão Brana fala sobre isso. O único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 88. Aleluia. Espero que os irmãos tenham entendido, que a mensagem ela é de uma só pessoa, ela é de um só homem, desde que esse homem tenha a mensagem, para que a mensagem seja dele. Se este homem não tem mensagem, e eu desafio vocês, pregadores, a me mostrar um homem hoje que recebeu uma mensagem direta de Deus, para que ele seja o mensageiro, e essa mensagem seja de um só homem, seja dele. Ou que Deus deu uma mensagem a um grupo. Parágrafo 88, podemos ler? Presta bem atenção, meu irmão. Vamos aqui na mensagem, podemos ler? Veja, leia comigo. O irmão Brana diz: se eu lhes ensinasse uma mensagem metodista, ela não faria efeito sobre vocês. Se eu lhes ensinasse uma mensagem metodista, ela não faria efeito sobre vocês. Por quê? Quero grifar essa parte. O Brana diz: este é o tempo da noiva. Este é o tempo da noiva. Mas eu aprendi, pastor, que o tempo da noiva é no ano 2000. Pois é. Mais um parágrafo onde o Brana diz que o tempo da noiva é no tempo dele. Diz: se eu prego para vocês, ou se eu lhes ensinasse uma mensagem metodista, isso não faria efeito nenhum sobre vocês. Por quê? Porque este aqui, 65, este aqui é o tempo da noiva, e ele estava nesse tempo da noiva no seu dia. Como pode, irmão Brana, dizer que no seu dia era o tempo da noiva, e eu pregar para você que a noiva vai aparecer só de 2000 para frente? Não há como argumentar usando e vendo e enxergando essas verdades, irmão. Então este é o tempo da noiva. Se Moisés ensinasse a mensagem de Noé, ela não faria efeito. Se Jesus ensinasse a mensagem de Moisés, ela não faria efeito. Por quê? A semente predestinada a encontrar-se ali. Que semente será regada por este tipo de água que é dada para essa semente? Estão vendo? Ela não crescerá em nenhuma outra condição. Tem de ser a condição que a faz crescer. E que condição é esta? Não é a mensagem luterana, não é a mensagem wesleyana, não é a mensagem pentecostal, porque este é o tempo da noiva. Que tempo da noiva? É pera de coroa, cujo ministério, na era da noiva, pera de coroa, você tem um só, no sétimo selo, Apocalipse 10. E este é William Marion Brana. Portanto, a mensagem de uma só pessoa, ela prossegue desde Brana até o rapto.
A noiva é uma só, desde Brana até o rapto. E essa noiva que vai ser arrebatada, ela é um grupo de irmãos, centenas de milhares de pessoas, nesse grupo que vai ser arrebatado. Mas nesse grupo de Brana até o rapto, você tem um indivíduo, esse se destaca, esse é um profeta, esse é um mensageiro, ele tem uma mensagem, ela vai de lá, de Brana até o rapto. Nós que viemos depois de Brana, estamos debaixo de Brana, não somos mensageiros, não temos mensagem, nossa mensagem é a de Brana. Aleluia, glória a Deus. Quero ler mais um parágrafo. Perguntas e respostas número 3, parágrafo 51. Então, esse argumento de que alguém comeu livrinho depois de Brana não permanece, porque Brana disse que quem come livrinho, ele tem que comer para que ele e a mensagem sejam um. E quando ele e a mensagem são um, ele vai refletir a mensagem para aquela era. E este indivíduo é um profeta. Então a mensagem, ele é um. E ele é um profeta. Ele diz: e isso está acontecendo diante de vocês no nome do Senhor. Aleluia. Perguntas e respostas número 3, parágrafo 51. Podemos ler? Preste bem atenção na pergunta que fizeram para o irmão Brana e veja a resposta que ele vai dar. Que essa pergunta era igual à pergunta que fizeram para o irmão Brana na perguntas e respostas sobre selos. Lá perguntaram para o irmão Brana: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Lá ele disse: sim, e ela está exercendo agora, está acontecendo agora o ministério da noiva. E aqui, baseado nisso, eles perguntaram para o irmão Brana de novo: haverá lá um movimento? Pergunta e resposta número 3, pregada 30 de agosto de 64. E aí nós vamos encontrar, Brana sendo interrogado e a resposta que ele vai dar. Isso não é a pergunta 51 dessa mensagem e o parágrafo 311, certo? O parágrafo 311. A pergunta é 51. Vocês, irmãos, pela internet, a mensagem pergunta e resposta número 3, pergunta 51, o parágrafo ele vai responder no parágrafo 311 da mensagem pergunta e resposta número 3, pregada 30 de agosto de 1964, certo? E aí nós vamos perceber, meus irmãos, que o mensageiro e a mensagem são um, e ele só pode um se ele tem uma mensagem, certo? Ele tem uma mensagem. Portanto, essa mensagem é de um só homem, porque esse homem é mensageiro. Então, esse homem mensageiro é Brana, meus irmãos. É Brana. E ele traz esse ministério profético. Não importa se a gente vem depois de Brana, não importa se outros aparecem, nós estamos ligados ao ministério da noiva que começou no ministério de Brana. Não existe o ministério à parte de Brana. O ministério da noiva à parte de Brana. O ministério da noiva começou com Brana. E mesmo com sua morte, ele prossegue até o rapto. Porque Apocalipse 10 inteiro começou no tempo de Brana e ele vai até o rapto. Glória a Deus. Então, meus irmãos, isto é tão bom de poder ver essas verdades que Deus tem clareado para seu povo, certo? E nos tem mostrado a verdade nesse tempo final, para podermos compreender que Deus faz o seu trabalho, Deus faz o seu serviço, e a sua obra, ela é trazida, e o seu povo é alimentado, o seu povo é edificado, o seu povo é alicerçado, e assim prosseguimos, caminhando cada vez mais, chegando mais próximos do arrebatamento, pois a palavra de Deus não pode ser quebrada, anulada. Aí você diz: mas aquele João lá que come livrinho, ele profetiza
a revelação, os trovões, claro. Porque se esse João que come o livrinho, que traz os trovões, que é a explicação dos selos em símbolos, nós sabemos que quem trouxe a explicação dos selos em símbolos foi William Branham. Porque só teve 2 que profetizou os selos, João de Patmos e William Branham. O João de Patmos profetizou os selos de forma simbólica, misteriosa, muito embora ele lá tenha ouvido os trovões. Ele ia escrever o que significava cada selo, explicar cada selo. E Deus disse: não, João, não escreva, não explique. Deixa que vai vir o outro para que exerça o mesmo ministério que tu estás exercendo. Ele vai repetir, vai comer o livro e vai profetizar de novo os selos. Só que desta vez, de forma revelada, explicada. Os trovões. Por isso que Deus fala 2 vezes com João. A primeira ele fala com João, a voz do céu, e diz: João, não escrevas a explicação dos símbolos, dos selos. Não escreva os trovões, a revelação dos selos. Aí depois no verso 8 a voz diz, João diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido, ela falou de novo comigo. Porque já é o ministério de João em Brana, pegando o livrinho de Cristo quando vem do céu, e come o livrinho e profetiza outra vez. Desta vez ele vai repetir os selos que João havia profetizado lá no início, em Patmos. Só que desta feita ele vai explicar na revelação os trovões que João foi proibido de explicar no seu tempo. Muito bem, vamos aqui. 309, parágrafo. 309, parágrafo. Pergunta 51. Leia comigo, por favor, meus irmãos. Olha só, a pergunta que fizeram para o irmão Branham: haverá lá um movimento do Espírito Santo, sinais e maravilhas e milagres feitos pela noiva antes que ela vá embora? Olha a pergunta objetiva. Irmão Branham, haverá um movimento do Espírito Santo com sinais e maravilhas e milagres feitos pela noiva antes que ela vá embora? Veja a pergunta que Branham responde. A pergunta. Ele disse: agora esperem, deixe-me ver esta aqui. Primeiro é isso? Sim. Tá, deixa eu pegar aqui, a mensagem correta, para você ler como estamos precisando compreender, certo? Vamos lá, perguntas e respostas, certo? Perguntas e respostas, número 3, certo? Pergunta e resposta número 3. E vê que o irmão Branham vai falar, 309, muito bem. Veja o que o irmão Branham diz. Olha só a resposta que Branham vai dar. Olha aqui, a pergunta feita por ele, as pessoas fizeram. Ele diz: compreendam, não é isso? Não, perdoe. É, o começo do parágrafo, 310. Aí o parágrafo 310, tá? Eu estava confundindo os parágrafos aqui, mas veja, o parágrafo 310. A pergunta feita no parágrafo 309, pergunta 51, para você que está anotando, perguntas e respostas número 3, parágrafo 309, pergunta 51, perguntaram para o irmão Branham: haverá lá um movimento do Espírito Santo, sinais, maravilhas e milagres feitos pela noiva antes que ela vá embora, ou estamos simplesmente esperando por sua vinda?
310, a resposta da pergunta, a irmã Brana diz: eu terei que concluir nesta. Creio, porque eu tenho tantas aqui para terminar. E realmente está ficando muito tarde. São 20 minutos para 1h. Para 1 agora. E eu tenho cerca de 30 ou 40, talvez, delas aqui. Eu as responderei no meu melhor tempo. E simplesmente tomarei os próximos 3 minutos. Eu responderei estas quando eu puder. Vê? Eu não quero quando eu poderei respondê-las. Eu não sei quando poderei respondê-las. Eu farei o melhor que posso. Vocês estão gostando? Elas me ajudam também, vê? Vir aqui e tomá-las assim antes de até mesmo você dar uma olhada, até mesmo, vê você? A gente recebe algumas coisas que não pode responder. Eu tinha a esperança que apanharia. Eu sei que há uma aqui a respeito da semente da serpente. Eu queria tanto entrar nisto. Eu queria explicá-la, veio, mas eu penso que eu simplesmente a perdi. Então, eu terei somente, talvez o Senhor não deseje que isto seja feito desta maneira. Mas isto foi sobre a semente da serpente, a não ser que alguém na fita dirá: bem, ele pulou aquilo. Quantos sofreriam mais 2 minutos? Por isso, está certo. Aí ele vem e volta na pergunta e responde agora da forma correta. Agora, espere, deixe-me ver esta aqui, que é a pergunta 51. Teria a noiva, né? O movimento do Espírito Santo, onde ela faria milagres, maravilhas, né? Antes que ela fosse embora, aí ele vem e diz: agora esperem, deixe-me ver esta aqui primeiro, vejamos, ou não, esta pergunta aqui é isto. Aí ele responde a pergunta, ele faz de novo: haverá milagres feitos pela noiva? Aí o que ele disse? Sim, Senhor. Estão sendo feitos agora mesmo. Olha, ele repete a pergunta e diz: esta pergunta aqui é isto: haverá milagres feitos pela noiva? Aí ele diz: sim, Senhor. E eles estão sendo feitos agora mesmo. O que estava acontecendo agora mesmo, sendo feitos, irmão Brana? Milagres feitos pela noiva, milagres, maravilhas, feitos pela noiva antes que ela vá embora. Aí eu pergunto para você: quem no tempo de Brana estava fazendo milagres, maravilhas? Era T.L. Osborne, Billy Graham, ou era William Brana? Então não venha me acusar de ser um falso pregador quando estou mostrando para você que o irmão Brana, fazendo parte da noiva, em seu dia já estava exercendo o ministério da noiva, como ele mesmo diz, e ele como noiva estava fazendo milagres, maravilhas na era da noiva, sendo um mensageiro para a era da noiva, cuja mensagem, o mensageiro era um. Obrigado, Pai. Ajuda o teu povo a compreender essas verdades tão claras, tão verdadeiras, que estavam ocultas dos nossos olhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Enquanto nuvens negras, enquanto escuridão, as forças, a coragem parecem que se vão. Não deixa a correnteza das águas te levar. Quem agitou seu ninho te ensinou voar, voar. O Criador de tudo, as nuvens soprará. Quem trouxe a luz ao mundo
imagem do Deus vivo, você veio mostrar. Acima dessas nuvens, só águias vão passar. Somente creia, Ele veio nos provar que somos um povo ungido, feitos para reinar. Olhos de águia e a mente de Jeová. Chegou o dia desse filho aqui voar, voar. Enquanto nuvens negras, enquanto escuridão, as forças da coragem parecem que se vão. Não deixe a correnteza das águas te levar. Quem agitou seu ninho te ensinou voar, voar. O Criador de tudo, as nuvens soprará. Quem trouxe a luz ao mundo, a escuridão desfaz. A imagem do Deus vivo, você veio mostrar. Acima dessas nuvens, só águias vão passar. Somente creia, Ele veio nos provar que somos um povo ungido, feitos para reinar. Olhos de águia e a mente de Jeová. Chegou o dia desse filho aqui voar, voar. Reinar, voar. Muito bem, meus irmãos, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência.